Oi, gente, eu sou a Ludmilla. Hoje a gente vai estar falando com vocês sobre xernossolos. Eu vou começar falando sobre a relevância dos xernossolos. Não sei se vocês já viram fotos de grandes cultivos aqui na região sul do Brasil, como o cultivo de soja, ou mesmo fotos de cultivos de trigo na Ucrânia. Então, geralmente ali a gente vai estar vendo cultivos em xernossolo. E o que é um xernossolo? Xernossolo, a etimologia do nome quer dizer um solo escuro. Por que ele é um solo escuro? Porque ele é um solo que tem o acúmulo de matéria orgânica. E além disso, ele é um solo que vai vir de rochas máficas. Rochas máficas, aquelas rochas ferro-magnesianas, geralmente vão ter essa coloração mais escura e puxado por um verde, ou rochas que vão ir até uma coloração preta. Por que é importante estudar os xernossolos? Os xernossolos, eles têm importância muito grande, não só importância na produção agrícola, porque eles são solos extremamente férteis, mas uma importância também na questão ambiental. A questão agrícola, essa derivação de rochas máficas vai conferir como característica ele um solo que vai ter um pH mais equilibrado, então ele não vai ter tanto problema com acidez. Ele é um solo mais fácil de ser trabalhado, que vai precisar de correções mais pontuais. E aí ele vai ter importância na segurança alimentar, porque ele vai garantir grandes produções. A gente sabe que a região sul do Brasil, que é uma região de ocorrência dele, é uma região de muita relevância na produção agrícola, uma região que é grande produtora e de produtos agrícolas, não só a soja, como o arroz, como todas as outras coisas. Então, ele é um solo extremamente importante. E outra coisa, ele não é um solo comum aqui no Brasil. Ele faz parte da classificação de solos de menor ocorrência e a ocorrência dele vai estar em torno de 0,4%. A ocorrência dele é aqui mais na região da Bahia, na região dos Pampas Gaúchos, na região de Santa Catarina, um pouco ali no Tocantins, mas são ocorrências menores, assim. Ele vai ser mais comum na região da Ucrânia, nos Estados Unidos, no Canadá, ali onde ele é mais comum. Ele tem grande importância ambiental, principalmente acho que por conta da estrutura granular dele. A estrutura granular, ela vai favorecer uma boa infiltração de água, não vai ter ali problemas, questões com encharcamento. E ao mesmo tempo, vai ter uma boa retenção de água. E o que isso significa? Que o cultivo ali, a planta, ela não vai sofrer tanto com estresse hídrico. E importância ambiental porque a gente vem passando por situações muito imprevisíveis, situações climáticas muito imprevisíveis. Então, as plantas ali vão ter maior tolerância. E essa estrutura também vai conferir uma boa infiltração de ar, uma boa circulação de ar ali. Então, o oxigênio a gente sabe que pode ser um fator limitante, também não vai ser um fator limitante nesse solo. Nem a água, nem o oxigênio. A questão de encharcamento, ele é um solo muito mais fácil de ser trabalhado, né? Ele é um solo que não vai exigir tantas correções. Então, ele tem essa importância não só ambiental, mas a questão da segurança alimentar e a questão de produtividade, né? Ele tem essa alta produtividade. E é isso. Agora vocês vão continuar vendo sobre a formação e a evolução dos xernossolos. Oi, eu sou a Brenda e eu vou falar um pouco sobre a formação dos xernossolos. Os xernossolos são formados ao longo de milhares de anos, por meio da decomposição da vegetação e da ação do clima. Esse processo é muito importante para o solo adquirir estrutura e fertilidade. Agora, vamos ver quais são os três principais fatores de formação dos xernossolos. O primeiro é a vegetação de origem. Como exemplo, temos os campos e as vegetações herbáceas fechadas, onde as raízes das plantas morrem e se decompõem, enriquecendo o solo com humus. O segundo é o clima.
devido à variação das estações quentes e frias. Essa variação ela favorece para que a decomposição da matéria orgânica seja feita de forma lenta. E o terceiro é o material de origem, que no caso dos chernossolos temos o basalto e o calcário, que fornecem cálcio e magnésio, que são essenciais para a fertilidade do solo. Importância ambiental dos chernossolos. Além de serem solos extremamente produtivos, os chernossolos desempenham um papel essencial no equilíbrio ambiental. Isso ocorre porque suas características vão muito além da fertilidade, influenciando diretamente processos ecológicos fundamentais. O primeiro deles é o armazenamento de carbono, pois esses solos têm um elevado teor de matéria orgânica, atuando de forma eficiente na captura de carbono da atmosfera, contribuindo assim para a redução de emissão de gases de efeito estufa, auxiliando no combate às mudanças climáticas. Logo após, temos a regulação do ciclo da água, que devido à alta porosidade, permite boa infiltração da água, reduzindo o risco de enchente e erosão. Também retém a umidade por mais tempo, garantindo a sobrevivência da vegetação em períodos secos. E em terceiro, temos a preservação da biodiversidade. A estabilidade e fertilidade desses solos favorecem a presença de micro-organismos benéficos, contribuindo para um ecossistema equilibrado e saudável, permitindo o crescimento de diversas espécies vegetais. Dessa forma, os chernossolos não são apenas recursos agrícolas, mas também um aliado importante na preservação do meio ambiente. Os chernossolos são naturalmente férteis, mas sem manejo adequado, esses solos podem sofrer degradação e, consequentemente, a perda de produtividade. Dentre as práticas de manejo adequadas a esse solo, temos em destaque a rotação de culturas, o plantio direto, a adubação equilibrada, manutenção da cobertura vegetal, o controle biológico e práticas regenerativas. Sobre a rotação de culturas, a importância da utilização desse método vai ser atrelada à conservação do solo, visto que com a variabilidade de espécies cultivadas, se tem menor desgaste, menor esgotamento dos nutrientes do solo e também há menor proliferação de pragas e doenças na área. A adubação equilibrada vai garantir a reposição dos nutrientes de forma adequada no solo, garantindo que ele se mantenha, com uma alta produtividade. E esse método ele utiliza de várias análises periódicas do solo para saber o quanto de cada nutriente, o quanto de cada adubo vai em qual área do solo, garantindo assim que não falte nutrientes, o que atrasaria o desenvolvimento da planta, e garantindo também que não tenha nutrientes excessivos, que podem contaminar aquíferos, enfim. A manutenção da cobertura vegetal é uma das práticas mais eficazes para a proteção dos chernossolos, visto que essa técnica, esse manejo, vai reduzir a erosão e também a perda de nutrientes por lixiviação desse solo. Esse método também é importante para manter a umidade e regular a temperatura do solo, o que também vai auxiliar na manutenção da produtividade desse solo. O controle biológico é uma prática inteligente que vai reduzir o uso de agroquímicos no controle de pragas e doenças, visto que vai se utilizar de insetos e outros organismos para fazer esse trabalho. As práticas regenerativas, como por exemplo a ILPF, vão ajudar a aumento da biodiversidade do seu solo e também em aumento da resiliência desse solo. E essas práticas também vão ajudar na captura de carbono, que vai acabar por ser uma forma aliada à conservação do meio ambiente. Com essas práticas, garantimos que os chernossolos continuem produtivos e sustentáveis por muitas gerações. Falando agora sobre os desafios e limitações agronômicas dos chernossolos,
Mesmo esse tipo de solo essencialmente fértil, ele apresenta muitos problemas e desafios que precisam ser enfrentados para manter a sua produtividade, para a gente conseguir manter o solo longevo e produtivo durante muitos anos. O primeiro deles é a compactação do solo, que pode ser causado pelo uso excessivo de máquina, que pressiona as partículas do solo, reduzindo a infiltração d'água e prejudicando o crescimento de raízes. É aquele processo de quando o maquinário passa, a compactação ela pressiona o solo para baixo, fazendo com que a raiz não consiga infiltrar muito na terra, prejudicando esse desenvolvimento. Uma solução disso é alternar a rota das máquinas, usar pneus de baixa pressão e evitar o tráfego excessivo. Só que sobre os pneus de baixa pressão, tem que tomar cuidado com a patinagem. E isso tem que ser feito e usado, tem que ser feita uma lastragem correta para que a compactação do solo não seja tão pesada. A sensibilidade à erosão, o xernossolo é um solo que ele é muito suscetível à erosão, que é o escoamento superficial da água. E uma solução disso é a prática com plantio direto e a utilização de curvas de nível, que reduzem a erosão. E a erosão, ela causa um desequilíbrio nutricional. E esse equilíbrio nutricional já é um outro problema, que é o uso contínuo sem reposição de nutrientes nenhum, que empobrece o solo. Então, fazer análises periódicas no solo, adubação equilibrada, uma adubação verde também é muito bom no solo e tem um retorno econômico em algumas vezes, é muito importante fazer para que o solo não tenha esse desequilíbrio. Uma rotação de culturas também é uma ótima solução, e fazendo um manejo consciente, um bom manejo para esse solo, cuidando bem das culturas, usando os maquinários corretos, usando a lastragem correta dos maquinários, esses desafios eles podem ser superados, garantindo uma preservação muito grande desses solos, porque são solos que são bastante férteis. Então, se a gente deixa eles pobres, né, mal escoados, muito compactados, a gente vai perder esses solos que são solos importantes para a produção da produção agrária do nosso país. E aí, pessoal, meu nome é Thiago Ferreira e eu vou fazer um breve resumo sobre os xernossolos. Bom, como nós sabemos, os xernossolos são considerados um dos solos mais férteis do mundo. A sua riqueza natural impulsiona a produção de alimentos e contribui bastante para a sustentabilidade. Mas essa fertilidade excepcional não significa que podemos usá-los de qualquer jeito, né? Muito pelo contrário. Precisamos agir com responsabilidade para garantir que essa riqueza seja preservada e continue beneficiando as próximas gerações. Diante desse cenário, precisamos refletir. Qual é o nosso papel como futuros profissionais da área das ciências agrárias na conservação desses solos? Como podemos garantir que a sua alta produtividade se mantenha ao longo prazo sem comprometer o equilíbrio ambiental? E mais que isso, quais práticas podemos incentivar para que o uso dos xernossolos seja cada vez mais sustentável e eficiente? Bom, como já sabemos, o manejo inadequado pode levar à degradação da estrutura do solo, a perda de nutrientes e até mesmo a redução da sua partícula produtiva ao longo do tempo. Por isso, é essencial adotar técnicas de conservação, como a rotação de culturas, o plantio direto e o uso equilibrado de fertilizantes. Além disso, a pesquisa e a inovação desempenham um papel fundamental na busca por soluções que garantam a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. O nosso maior desafio é encontrar esse equilíbrio, produzir de maneira eficiente, garantindo a segurança alimentar sem abrir mão da sustentabilidade. A ciência e a tecnologia estão do nosso lado, mas cabe a nós aplicar o conhecimento de forma responsável e inovadora. O futuro da agricultura e a preservação dos xernossolos dependem das nossas escolhas e do nosso compromisso em construir um modelo agrícola que respeite os limites do meio ambiente.